resultado que o Londrina buscou até o final, 2-2, que mostra que o Londrina está vivo também para a próxima partida, final de semana que vem em Curitiba. Mas eu queria entender de você, é o quarto jogo seguido que o time empata na competição. Qual o tamanho da dificuldade tem sido, rodada a rodada, para que a equipe não tenha conseguido vitórias, como aconteceu em boa parte do início da competição? Boa noite. Apesar dos empates, a gente foi muito superior ofensivamente, né? Não só nesse jogo, mas nos passados também. Acho que volta aquilo que a gente vem falando, né? Da questão de um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de responsabilidade positiva na hora de finalizar, um pouquinho mais de equilíbrio. Eu acho que a palavra é essa. A gente cria um volume muito alto de oportunidades ofensivas. Tivemos 12 finalizações contra 6 do adversário e aproveitamos pouco, né? De 12 finalizações fizemos 2 gols. E nos jogos passados foi maior ainda o nível de finalização e o aproveitamento foi menor. Então eu vejo que a questão dos empates é mais por falta de tranquilidade em alguns momentos da nossa equipe do que propriamente por falta de produção. Então isso a gente precisa corrigir, precisa ter tranquilidade, até mesmo porque de repente a gente vai pegar adversários que não vão nos dar essa situação de tantas oportunidades para finalizar. Boa noite, Alan Al, Matheus Dias, Rádio Brasil Sul. O Londrina tem sofrido alguns momentos, talvez na parte de concentração, vamos dizer assim, onde a gente tem tomado alguns gols, né? Contra o São Joséense aconteceu uma falha defensiva, hoje novamente. O que trabalhar dia a dia, lógico, com os atletas para o Londrina diminuir esses erros que estão causando peso para o Londrina, né? Tanto lá em Curitiba e aqui contra o São Joséense e hoje contra o Atlético, para diminuir os erros? Boa noite. Eu acho que a gente tem que trabalhar exatamente isso que eu acabei de falar na questão ofensiva, um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de lucidez nas tomadas de decisão. Nós sofremos o gol quando estávamos à frente do placar. Logo que a gente fez o gol, dava a impressão que nós precisávamos fazer um saldo de 3, 4 gols, porque nós estávamos 3, 4 gols atrás do adversário. Então esse equilíbrio entre buscar o gol, e ao mesmo tempo tomar as decisões mais assertivas, acho que vai ser fundamental. E são situações que às vezes, né, uma noite não muito feliz individualmente, né? Não só defensivamente, mas ofensivamente também. E eu vejo muito ponto positivo, né? O nosso grupo, ele não se abate, o nosso time continua jogando, cria as melhores oportunidades, apesar do último lance mais perigoso ter sido do Atlético com a finalização na trave. Mas de uma maneira coletiva e de uma maneira tática, eu vejo que a gente teve superioridade e poderíamos ter saído daqui com a vitória, que era o que nos interessava e era o que nós queríamos, né? Mas, independente de ter saído com a vitória ou não, o segundo tempo da decisão vai ser jogado lá em Curitiba. Então temos que ter esse equilíbrio, temos que ter essa maturidade, curtir um pouquinho mais o gol quando a gente sai na frente do adversário, para que o adversário se desorganize e tome as decisões mais precipitadas. E nós fizemos ao contrário hoje. Saímos na frente do placar, um jogo muito favorável para nós com um volume ofensivo muito grande, sofrendo muito pouco lá atrás, e acabamos dando para o adversário o que ele tem de melhor, que é o contra-ataque e a jogada individual. Então são situações que a gente vai trabalhando, mas eu acredito que é mais esse entendimento, esse comportamento dentro de campo que vai nos dar as vitórias. Alan, boa noite. A gente sabe que a classificação pode vir nos pênaltis, como veio na fase anterior, nos quartas de final, né? Mas em Curitiba, o Londrina não vence o Atlético Paranaense desde 2021. O que fazer de diferente para buscar essa classificação? Boa noite. Não fomos nós, né? Desde 2021 que jogamos lá. Eu acho que é ter equilíbrio, saber que nós vamos com um resultado que inicialmente nos leva para os pênaltis, que temos condições de fazer um grande jogo lá, equilibrado, né? De uma maneira consistente e aproveitando as oportunidades. Acho que isso vai ser fundamental, não só agora no Campeonato Paranaense, mas principalmente no decorrer do ano. A gente ter um pouquinho mais de efetividade ofensiva, acredito que vai nos levar às vitórias. E principalmente isso, no momento que você estiver na frente do placar, você fazer o adversário se expor e você se expor menos, principalmente no campo defensivo. Tomamos algumas decisões que não precisávamos tomar. A gente à frente do placar,
jogando o adversário para trás. Naturalmente eles iam ter que sair com mais frequência. Nós poderíamos ter tomado umas decisões um pouquinho mais seguras. Eu acredito que essa é a palavra, um pouquinho mais seguras, que nós sofreríamos muito menos e poderíamos ter saído daqui com a vitória. Alan, boa noite. O resultado final do jogo, ele está condicionado às maiores virtudes do Atlético ou aos maiores erros e defeitos do Londrina, na sua avaliação? Boa noite. Eu acho que aí é 50-50. Né? Nós tivemos muitas oportunidades de manter o placar na nossa mão, né? De curtir um pouquinho mais o gol, e entregamos pro adversário algumas situações de contra-ataque, de transição, estando à frente do placar. Né? Isso que a gente precisa ter uma atenção maior. Né? Se nós tivéssemos ali tomado gol nos minutos finais do jogo ou coisa parecida, mas o jogo estava controlado, estava muito favorável para nós, e acabamos cometendo alguns erros que custam caro nesse nível, né? Num nível de Atlético, num nível de Série B, num nível de Copa do Brasil. Os erros custam caros, né? E isso não quer dizer que nós temos que perder a confiança, que volto a repetir. Vejo que a gente tem muito mais coisas positivas para destacar do que propriamente os erros, mas esses erros têm que diminuir, porque a margem de acerto dos adversários, elas começam a ser maiores do que em outras ocasiões. Boa noite, Alan. Você estava falando nessa questão dos erros, né, sendo cometidos. E ano passado gerou muita preocupação com a torcida londrina. O desempenho, assim, por mais que tenha terminado invicto a Série C do ano passado, o Londrina desperdiçou muitos pontos jogando dentro de casa. E nesse ano são 3 jogos seguidos sem conseguir vencer jogando aqui no Estádio do Café. Na sua visão, como melhorar esse desempenho para que nesses jogos decisivos, esses que você não pode cometer o erro, o Londrina consiga sair melhor e sair vitorioso também, para conseguir, né, desempenhar melhor nessas partidas mais decisivas? Boa noite. Uma Série C de primeira fase de classificação é um perfil diferente de um mata-mata. Muitas vezes as equipes vêm com uma proposta de jogar contra nós, como foi o São Joséense, de levar o jogo para os pênaltis. Conseguiu sair na nossa frente através de um acidente de trabalho, e eu vejo que não tem muita relação com o ano passado, mas sim a questão mais da gente ter essa tranquilidade quando estiver à frente do placar, de desgastar o adversário, né? Não é você recuar, não é você jogar sem ímpeto de vencer, mas é ter um pouquinho mais de tranquilidade, de atrair o adversário para o teu campo e tomar as decisões mais assertivas. E por outro lado também eu vejo que a gente manteve uma invencibilidade até agora. Nós somos o único time invicto na competição. Obviamente nós queríamos hoje sair com a vitória, e fora de casa também a gente sempre vai querer sair com a vitória, e o jogo vai nos dizer muita coisa lá, né? A questão da atitude do Atlético, a questão da tomada da iniciativa em alguns momentos, e nós vamos buscar jogar da mesma maneira que a gente vem jogando, que é buscando a vitória. Eu vejo que só tivemos um jogo que a gente não fez gol, né? Foi contra o Cianorte. Então isso mostra uma produção ofensiva e o caminho certo. Acho que essa é a palavra. Nós estamos no caminho certo. Obviamente que a gente começa a exigir mais, mas essa exigência ela tem que ser muito equilibrada para que não se transforme em ansiedade, como aconteceu no começo do jogo. Saímos na frente do placar e dava a impressão que nós estávamos perdendo o jogo por 2-0. Então esse equilíbrio eu acho que vai ser fundamental nesse jogo de volta. Boa noite, Alan. Felipe da RPC. Apesar desse empate em 2-2, ir sem vantagem para o jogo de volta, quais são os pontos positivos que você vê desse jogo de hoje do Londrina que dá para aproveitar no jogo de volta? Boa noite. Primeiro, o volume que nós criamos no começo do jogo, né? Esse ímpeto de ganhar a partida, sabendo que o adversário era um adversário qualificado, que jogadores individualmente muito rápidos, né? Aproveitamos bem as jogadas que nós treinamos de bola parada, de construção, criamos um volume muito grande, tivemos um pênalti perdido. Eu acho que esse volume ofensivo e essa organização são muito positivos para nós. Como eu falei, nós tivemos 12 finalizações e eles tiveram 6. E nós podemos aproveitar melhor essas finalizações pelo volume que a gente cria. E por ser uma característica muito do nosso time, eu tenho convicção de que lá também o volume ofensivo ele vai ser muito, muito alto. Tanto nosso como acredito também do Atlético. Tudo bem? Jonathan Mendes da Rádio Banda B.
de Curitiba, né? A gente não acompanha tanto o dia a dia do Tubarão, a gente sempre traz os detalhes do Londrina, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Esse seu retorno, né? Você está invicto dentro do Campeonato Paranaense, comandando o Londrina. Eu queria que você falasse dessa oportunidade que você está ganhando novamente aqui no estádio, né? Agora comandando um grande time como o Londrina. Boa noite. Muito feliz, né? O estado do Paraná é a nossa casa, né? O Londrina é uma equipe tradicional, uma equipe que tem uma torcida e uma camisa muito grande, muito pesada. Iniciamos muito bem o trabalho, né? O trabalho de todos, a receptividade que nós tivemos aqui dentro do clube, ela foi muito positiva e facilitou muito o nosso trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu vejo que nós não chegamos à toa numa semifinal de campeonato paranaense e direcionando para o resto do ano, como eu falei, vejo que a gente está no caminho certo, estou muito feliz em estar aqui. Se Deus quiser, nós vamos brigar pelo título até o fim, vamos brigar por essa classificação, mesmo sabendo da dificuldade que é jogar contra o Atlético, e continuar trabalhando. Acho que o fundamental é manter os pés no chão e continuar focado. Tivemos grandes trabalhos fora do estado do Paraná e a gente espera aí que dentro do estado do Paraná a gente possa ter a mesma felicidade que nós tivemos em outros clubes e pensar grande. Acho que isso é fundamental. Temos que trabalhar bastante para pensar grande dentro das nossas possibilidades. Boa noite, Alan. Gostaria que você falasse um pouco da torcida do Londrina, que novamente hoje encheu o Estádio Café, 11 mil pessoas, o maior público do ano, recepcionou a equipe na chegada. A importância desse apoio do torcedor para a reação que teve hoje e no decorrer também desde o início do Paranaense. Boa noite. É fundamental. A gente só tem a agradecer e se entregar cada vez mais para que o nosso torcedor se sinta representado dentro do campo. Mesmo no momento de adversidade que nós tivemos lá contra o São Joséense, saindo atrás do placar, e hoje, quando o Atlético virou o jogo seguidamente, o apoio foi incondicional, e isso faz uma diferença tremenda. No nosso intervalo aqui, nós estávamos falando isso, nós estamos bem no jogo, o torcedor está do nosso lado, vai nos apoiar, nós vamos virar esse jogo, vamos ganhar esse jogo, e isso faz a diferença. Eu falei para eles antes da partida que atrair, o público, atrair o torcedor para perto de nós, é mérito do que está sendo feito dentro de campo. E é isso que a gente espera continuar fazendo até o final, porque a torcida do Londrina ela é muito grande, ela é muito apaixonada, e vem fazendo a diferença, e a gente espera que a gente possa retribuir e que o nosso torcedor continue acreditando em nós até o final, que, como eu falo no dia a dia, o nosso dia a dia ele é muito forte. É um dia a dia de muito trabalho, de muita responsabilidade, dentro e fora de campo, e isso, o torcedor se sente representado. Eu acho que isso é fundamental. A gente continuar trabalhando, buscando os resultados, buscando a vitória, independente do adversário, evoluindo, melhorando a cada jogo, a cada treino, e trazer cada vez mais o torcedor para o nosso lado, que vai fazer a diferença não só agora, mas no resto da temporada.